Nossa, Sandra, Muito você foi tão legal. feliz nisso, mas ficou Que muito lindo lindo! esse negócio. Demais. Que Eu coisa gosto de linda! deixar, Toda deixar vez eu bem, choro, gente. e Muito, deixar muito assim, forte. Já bem, ouvi eu gosto de tantas deixar bem vezes, mas eu choro. de Não deixar a é ficha técnica ali para mostrar a participação dos países, né? muito Das meninas lindo, da muito lindo. Venezuela, da Argentina. Era para ter mais gente, né? Mas a gente não conseguiu por causa do tempo. Então a gente eu quero fazer um trabalho maior nesse sentido aí para trazer, porque não necessariamente precisa ser cantor de coral ou cantor, é fazer uma participação e que a gente consiga produzir juntas, né, uma obra dessa, uma peça artística, tá bom? A arte é Obrigada a uma linguagem todos, tá? universal, né? É isso aí. Agora, Incrível. Suzana, é com você. Sim. La ponente de hoy es Rosângela Silva da Silva, Rosângela Silva de Souza, perdão, de Recife, Pernambuco. Licenciada em Ciências Sociais, especialista em Direitos Humanos, Justiça Restaurativa e Educação, maestra em Antropologia, estudante de Psicanálise. Rosângela, a palavra é tua. Bem-vinda. Só complementando, a Rosângela vai fazer para a gente uma exposição, trazendo para a gente algumas reflexões, né, sobre o tema. Sim. E depois a gente vai abrir para as outras, né, contribuições, tá bom? Teu microfone, Rosângela. Está fechado o teu microfone. Desculpa, pronto. Okay. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer o convite em estar em meio a mulheres que fazem acontecer no mundo inteiro, né? Então, é uma grande honra estar em meio a mulheres fantásticas. Não desprestigiando os homens, né? Mas é porque é um movimento de mulheres, então a honra vai para as mulheres por elas trazerem a coragem de lutar em meio a tantos problemas que estamos enfrentando ultimamente. Eu vou fazer uma abordagem não em cima do direito, mas a partir de aspectos socioantropológicos do direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal e à proteção contra o feminicídio. Quando falamos de direito, geralmente pensamos sobre a aplicação da lei, principalmente em sociedades onde ela rege a conduta dos sujeitos de forma a normatizar determinados padrões. Todavia, uma sociedade brasileira parece ser a lei aplicada de forma desigual entre os indivíduos e utilizada para subjugar aqueles considerados minorias. Não obstante, no livro A Luta pelo Direito, diz que o objetivo da lei é a paz, mas para se obter a paz é necessário a luta. Enquanto a lei estiver compelida a se manter para resistir aos ataques do mal, e isso ela estará compelida a fazer até o fim dos tempos, ela não pode dispensar a guerra. A vida da lei é uma batalha das nações, do poder do Estado, das classes e dos indivíduos. Todas as leis foram estabelecidas por meio da luta. Nesse sentido, é importante lembrarmos que a história da humanidade nos mostrou que para ter a paz teve que haver a guerra, que para ter direito à vida, à liberdade e à segurança teve que haver a luta. Os nossos antepassados sabiam exatamente o que isso significava. Assim foi para os índios, para os negros, para as mulheres e crianças. A luta por direito sempre esteve presente na sociedade, principalmente para aqueles que viveram na pele ou vivem ainda hoje e veem seus iguais sucumbirem em lutas pautadas em forças díspares e assimétricas, impondo ao povo instrumentos tecnológicos com o objetivo de dominá-los,
assim se deu a dominação baseada na etnia, na raça, no gênero, na geração. E por último, mas não menos importante, a sexualidade e orientação sexual. A luta pelo direito sempre esteve travada. No Brasil, ele é um instrumento pautado na nossa Constituição de 1988. Constituição essa que teve como influência a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde o Brasil é um país signatário da defesa dos direitos humanos. Um país que carrega consigo a luta por essa liberdade. Os nossos antepassados, para se livrar da escravidão, tiveram que lutar. Para ter direitos hoje, nós temos ainda que estar falando aqui de direito, onde no atual momento, na atual conjuntura, não só brasileira, mas mundial, vivemos a violação desses direitos, inclusive direito à vida. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que influenciou nossa Constituição e faz valer-se através dos dispositivos legais, e temos a lei do Código Penal. O homicídio ele é uma prática condenada no Brasil, que atribui uma pena de 6 a 20 anos. Quando esse homicídio quando a vítima é uma mulher e o crime é provocado por uma relação de gênero, única e exclusivamente existe o crime de feminicídio, que é a Lei 11.104 de 2005, crime de feminicídio, com o acréscimo das penas. Dentro do contexto de violações de direitos, a mulher sempre esteve em uma situação de desigualdade em todos os contextos. A mulher, em algum momento, ela sempre está lutando por um espaço, por igualdade. Aqui no Brasil, no ano de... a Lei de Maria de 2006, foi instituída a Lei Maria da Penha, após a sua autora ter procurado todos os dispositivos, todas as instituições legais e não obtido êxito, foi vitimada por seu companheiro, deixando-a tetraplégica. Após ela recorrer à ONU, conseguiu lutar pelos direitos da mulher, criando a Lei Maria da Penha. Em um país onde vemos criar novas leis para defender determinados grupos minoritários, é porque a gente ainda precisa debater muito sobre essas leis. Porque a mulher ainda está configurada e ainda é percebida dentro desse contexto como propriedade do homem. A autora Guacira Louro, em seu livro Um Corpo Estranho, ela fala que o corpo ele é construído socialmente e culturalmente. A raça vai definir esse corpo, a etnia vai definir esse corpo e o gênero vai definir esse corpo. Um corpo que ele é marcado por processos de relações de poder, e essas marcas definem entre o certo e o errado, entre o aceitável e o não aceitável dentro da sociedade brasileira. Lacan, no livro A Invenção do Sexo, ele traz exatamente esse parâmetro, porque a mulher é colocada socialmente nesse lugar de subjetividade, de subjugação, de submissão. E ele fala que na construção do corpo da mulher e do homem, ele foi biologizado historicamente e culturalmente. A mulher sempre foi visto como o corpo invertido do homem, sem o calor, que o calor ele tem um elemento, para os gregos aqui, fundamental como um elemento de valor, então ela teria os órgãos, ela seria um homem invertido, sendo inferior. Por ela não ter esse calor, seus órgãos ficaram internos, seus órgãos sexuais ficaram internos. Então, a mulher é tomada pelo homem como esse inferior, como o homem sendo o parâmetro de todas as coisas, inclusive da mulher.
A mulher tem seu corpo biologizado e marcado culturalmente. Ainda assim, Guacira Louro vai dizer: os corpos devem ser pensados histórica e culturalmente, porque eles são escritos e nomeados e reconhecidos. E o corpo da mulher, ele é, dentro desse contexto, sempre tomado como um elemento biologizante para inferiorizar a condição da mulher dentro da sociedade. Vimos a atual movimento, né, mais recente agora, essa tomada no Afeganistão pelo poder talibã. Essa semana, as mulheres tiveram que voltar a usar as vestimentas, né, como burcas e demais roupas que são próprias da cultura deles, e foi encontrado um corpo de uma jogadora de vôlei. Por ela não usar as vestimentas adequadas, ela teve sua cabeça decapitada. A luta por esse direito, ela não pode ficar no plano das ideias, ela tem que se expandir dentro da nossa sociedade. Minayo considera que essa violência, ela é uma violência estrutural. Ela perpassa os elementos da cultura, da sociedade, e ela atinge os seres humanos desde a sua infância, passando por a sua adolescência. Ela é naturalizada, e por isso não entendida como sendo praticadas por sujeitos políticos. Sueli Carneiro, uma filósofa e feminista, diz que dentro desse contexto, né, as mulheres negras, ainda assim, quando houve os primeiros movimentos feministas, elas não compreendiam as reivindicações das mulheres brancas, porque as mulheres negras nunca estiveram num espaço de frágil. Elas sempre estiveram lutando, elas sempre estiveram trabalhando. As mulheres negras, ontem, elas estavam servindo assim asinhas e senhores, que ela denomina senhores dos engenhos. Hoje, as mulheres negras estão como domésticas, servindo a madames belas, recatadas e do lar, a dondocas, a mulatas tipo exportação. Nesse contexto de mulheres que a gente pensa de corpos construídos e subjetividades, Simone de Beauvoir vai trazer em seu pensamento, segundo sexo, que a mulher sempre foi definida como outro pelo olhar do homem, objetificada, porque tornando o objeto, a desumaniza, tira a sua potência humana. Não obstante, no momento de pandemia, nós vimos aí esse processo de subjugação da mulher, de violência aumentar, violação dos seus direitos. Por que esse processo de dominação ele está tão vívido ainda na sociedade? Porque o parâmetro da mulher é o homem. Para Bourdieu, a relação do masculino e feminino não estaria no biológico, mas estaria na construção cultural, uma construção social, na construção do falo, símbolo da virilidade, enquanto equidade do virtus. Questão de honra, princípio da conservação e do aumento da honra, da virilidade física, através, sobretudo, das provas de potência sexual, característica masculina que estabeleceu a diferença entre os gêneros. Enquanto a mulher, o feminino passa a ser negado e seu corpo exposto à disciplina incessante que define seus trajes, penteados, posturas e gostos. O corpo da mulher sempre sujeito a processos disciplinares. Esses processos disciplinares que constroem o que é o masculino e o feminino, que coloca a mulher em condições díspares dentro dessa sociedade. Ele ainda afirma que a dominação masculina nada mais é que uma prática de covardia, porque ela é pautada a partir do matar, do torturar ou violentar, a vontade de dominação, de exploração ou de expressão, de opressão. Baseou-se no medo viril de ser excluído do mundo dos homens.
sem fraquezas dos que são por vezes chamados de duros. Então, essa reflexão, ela traz a questão da patriarcalista. A nossa sociedade brasileira, ela é fundada no patriarcalismo desde o seu processo da escravatura até a sociedade contemporânea. O homem não está dentro desse processo, quando ele fala do falo, ele está falando não do órgão, mas da potência que isso representa. Ele fala do poder subjetivo que isso representa para a sociedade. Então, a partir desse processo subjetivo, ele subjuga, sim, e ele tem medo de, se não o fizer, ser excluído do mundo dos homens. Porque ele sendo excluído do mundo dos homens, ele perde a sua potência de virilidade. O corpo, ele é marcado, ele é identificado e definido a partir dos seus elementos simbólicos. Dessa forma, a mulher, ela serve como um objeto dentro de uma sociedade ainda, lastimavelmente, na sociedade contemporânea, a partir de pensamentos de dominação masculina. Não obstante, o Brasil, entre a América do Sul, é um dos países que tem mais tráfico de mulheres. É um dos países que tem cerca de 82% do tráfico de seres humanos. E a que serve esse tráfico de seres humanos? As mulheres e crianças servem à prostituição, exploração sexual, trabalhos forçados, escravidão, remoção dos órgãos e práticas semelhantes. Os direitos aqui são violados na sua ínfima, na idade ínfima de crianças. As crianças ainda aqui são traficadas e têm os seus jogos retirados. São levadas para outros países para serem traficadas e servirem a essas disposições que eu acabei de mencionar. Aí perguntamos a grande inquietação, a grande pergunta, a grande questão que a gente tem feito nos últimos tempos. Por que falarmos de feminismo? Né? Qual a importância do feminismo e qual a importância de ainda discutirmos um feminismo na sociedade contemporânea? Eu vou abrir aqui para entendermos que a violência, a violação desses direitos, ele está em todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Durante a pandemia, por exemplo, houve um aumento de 20% aqui no Brasil de violência doméstica. Líbia, Malásia, Kosovo, Estados Unidos, aumento de 40% das denúncias, onde 1 a cada 3 mulheres já sofreram violência sexual. 6% das mulheres do mundo já sofreu abuso sexual. Cerca de 70% a 80% das mulheres que sofrem violência são crianças e adolescentes. O feminismo, ele serve exatamente para conflitar, para bater de frente e questionar essas práticas culturais e sociais. O feminismo ensina a lutar por um mundo em que os corpos, pelos corpos e com eles a dignidade das pessoas possam ser respeitadas e resgatadas. É um dispositivo, isto é, um arranjo acionado para desativar o poder de dominação masculina, patriarcal. O patriarcado é uma espécie de poder que luta para manter o privilégio da raça, da classe, do gênero e direitos sexuais. Por fim, para finalizar, os dados aqui mencionados são da ONU e da Organização Pan-Americana de Saúde. Por falar sobre feminismo, temos que também questionar a importância da educação sobre gênero. Falar sobre essa educação é, sobretudo, ensinar
as mulheres, desde a sua infância, que os seus corpos não podem ser violados, que o direito à vida, à liberdade e à segurança é uma garantia de todas e de todos, assim instituído pela nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Nós não conseguiremos manter esses direitos se não continuarmos lutando. No momento em que estamos vivendo num recrudescimento de práticas políticas e sociais que tentam calar as mulheres, que tentam calar as minorias sociais, quando falo que a lei, o objetivo da lei é a paz, e a paz ela só pode ser conseguida com luta. São espaços como esses que nós estamos lutando para que esses direitos possam se manter e que possam amanhã permanecerem dentro de uma sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosângela. Eu que agradeço. Muito bem. Nós combinamos, né, Suzana, que na sequência da fala da Rosângela, nós vamos dar a palavra para Eurídice, que é o grupo da Venezuela, e ela vai falar para a gente, eles já debateram esse tema, né, e vão trazer para a gente algumas colocações e sugestões que esse grupo fez. Eu acho que na sequência as pessoas devem se inscrever. Eu acho que deve escrever aí no chat quem quer falar, né, quem quer fazer sua contribuição, e a gente vai organizando. Bien. Eurídice, contigo. Aquí estoy, presente. Buenas tardes, buenas noches. En nombre de mis compañeras espíritas que conformamos este movimiento internacional, capítulo Venezuela, las saludamos a todas con mucho afecto, llevadas de la mano de nuestra muy querida Yolanda Clavijo. Estoy acá para socializar con el material que hemos elaborado como grupo, pero no antes quiero tomarme un minuto para aprovechar, para felicitarlos por ese extraordinario congreso espírita en donde dieron un despliegue de organización, de conocimiento que nos permitió ponernos al día, actualizarnos en materia espírita. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones a la doctora Yacira, a Sandra, a David Santamaría y a todos los que participaron en la organización de ese 23º Congreso Espírita. Felicidades. Que se repita. Bien. Estoy acá entonces, como les dije, para socializar en relación al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal y a la protección contra el femicidio. Y precisamente quiero hablarles del femicidio en Venezuela. Voy a leerles entonces lo que desarrollamos. Según el monitoreo realizado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, se registraron en Venezuela 177 femicidios consumados y 23 frustrados durante el mes de agosto del año en curso. Cabe destacar que Venezuela no cuenta con cifras oficiales en relación al femicidio, lo que se conoce a través de estas organizaciones, de los portales digitales, porque no tenemos cifras de femicidio. El gobierno solamente da cifras en relación a las personas atendidas, a las medidas cautelares, a las aprehensiones, pero no en relación al femicidio como tal. Por eso es que nos valemos en este informe
de las cifras dadas por estas ONG o portales digitales. La CEPAS, esta ONG, considera que no se ha difundido un plan nacional contra la violencia de género que sea impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. De igual manera, el Estado venezolano ha obviado su obligación de llevar un registro detallado de los femicidios que ocurren en el país y de adoptar políticas públicas desde la perspectiva de género orientadas a eliminar las desigualdades en las distintas áreas de su competencia. Todo apunta hacia un Estado ausente que no ofrece garantías reales o condiciones seguras para la mujer, no tiene un sistema de atención efectivo y no previene, evita ni sanciona a plenitud la violencia contra la mujer. Se ha limitado a dictar leyes ejemplares de carácter orgánico que no ejecuta en rigor. Existe efectivamente un marco legal que reconoce los derechos de las mujeres, pero en la práctica siguen siendo víctimas de diversos actos que violan dichos derechos. Todavía existe una discriminación estructural en el acceso a la justicia y ejercicio de los derechos de las mujeres que visibilizan la impunidad y falta de protección a las féminas por parte de las autoridades para garantizar sus vidas. Precisamente en relación al marco legal, sí existen leyes que reconocen los derechos de la mujer venezolana. Estas leyes son, por supuesto, la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para la Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad, Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, Ley de Igualdad de Oportunidades, Ley Nacional de la Juventud, Ley aprobatoria de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y la Ley de Igualdad de Oportunidades. Cabe destacar que el gobierno también constituyó el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. También abrió un banco comercial llamado Banmujer y abrió también una línea telefónica para ayuda a las víctimas, 0800 víctimas, 0800 mujeres. En relación a los centros de información, atención, protección y órganos de denuncias, Venezuela cuenta con una gran variedad de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que brindan información, atención, protección ante la violencia de género, así como diversos órganos donde se recepcionan las denuncias. Estas instancias ofrecen orientación jurídica y vigilancia del cumplimiento de las leyes, atención a la víctima y recepción de denuncias, ayuda psicológica, asistencia médica general y en salud sexual y reproductiva, asesoría en materia de violencia y discriminación de género, atención formativa, preventiva y planificación familiar, promoción de actividades divulgativas para la construcción de relaciones humanas desde la igualdad de género, promoción del ejercicio de los derechos de la mujer, promoción del estudio y la investigación sobre temas relevantes para la mujer, promoción de la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y de su empoderamiento. En relación a la situación del femicidio en Venezuela en el contexto de la pandemia COVID-19,
podemos decir que en el año 2020 los femicidios se dispararon en Venezuela conforme se ordenaba el confinamiento de sus casi 15 millones de mujeres. Durante este año, el 2020, mientras el mundo contaba muertes por pandemia, mi país perdió 217 habitantes por violencia de género, según el tal digital Utopics. Las ONG Avesa y Funda Mujer estiman que, estando el país en cuarentena parcial, aumentaron los femicidios en un 120%. La sociedad civil presentó un informe a la Asamblea Nacional el 9 de octubre de 2020 sobre la intersección entre la pandemia por COVID y la violencia de género contra la mujer, en el cual destaca el aumento dramático de los casos de violencia doméstica en Venezuela y el mundo. Aunque los sistemas de prevención nacionales suelen carecer de datos fiables en las condiciones consideradas normales. El contexto actual del COVID ha dificultado aún más tener una imagen clara del aumento potencial del femicidio como resultado de la pandemia y de las medidas de confinamiento conexas. Este informe subraya la importancia que tiene el seguimiento de los femicidios durante la pandemia por COVID y recalca que las deficiencias preexistentes en respuesta a la violencia doméstica y el femicidio se complican con las deficiencias causadas con la pandemia. En relación a la prevención, nosotras asumimos plenamente las medidas preventivas que publicó ONU Mujer porque consideramos que se adaptan perfectamente a nuestro contexto venezolano. Queremos abordar ahora lo que es la visión espírita ante la defensa de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los fundamentos de la doctrina espírita concuerdan plenamente. Coinciden en el reconocimiento del valor del ser humano como ente universal y social. Los derechos humanos se enfocan en la dignidad del ser humano. El espiritismo reconoce la necesidad y la responsabilidad de unos con otros en el transitar evolutivo. Las leyes morales nos permiten comprender la interacción entre los seres humanos y su relación con el desarrollo de las virtudes que conducen a la fraternidad, solidaridad y el libre albedrío. Todos somos iguales, todos tenemos igualdad de derecho y todos debemos velar por el bien común. En el libro de los espíritus, Allan Kardec, en el ítem 746, pregunta: ¿el asesinato es un crimen ante Dios? Sí, responden los espíritus. Un gran crimen, porque el que le quita la vida a su semejante trunca una vida de expiación o de misión, y en eso reside el mal. Ser espírita nos exige una comprensión integral del femicidio. Debemos ser conscientes y consecuentes con el respeto a las leyes universales que nos plantea que nuestra existencia en este plano terrenal como espíritus encarnados responde a leyes universales que debemos respetar.
Todos los hombres son libres e iguales en derechos. Es lo que reivindicaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es también un principio espírita promulgado en el capítulo Leyes Morales del Libro de los Espíritus, en el parágrafo Ley de Igualdad, del cual extraemos lo siguiente. Los sexos existen solo por la organización física. Los espíritus pueden tomar uno u otro. No hay diferencia entre ellos. A este respecto, y en consecuencia, deben gozar de los mismos derechos. Aunque Allan Kardec, en su ley de igualdad, no había abordado precisamente esa cuestión de la ciudadanía. Había dicho, la ley humana, para ser equitativa, debe consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Todo privilegio acordado a uno u otro es contrario a la justicia. La emancipación de la mujer sigue al progreso de la civilización. Su abayazamiento marcha con la verdad. Desde este punto de vista, el pensamiento espírita siempre ha estado adelantado a su tiempo y aún hoy es una de las cuestiones de actualidad sobre la que el espiritismo llama a cambios hacia la igualdad. En los medios espíritas se da el ejemplo, puesto que no hay ninguna diferencia a nivel de las responsabilidades entre mujeres y hombres. Únicamente existen las desigualdades de evolución en los espíritus encarnados que somos, de acuerdo con la trayectoria de vidas anteriores. Partiendo de allí, son los seres humanos más evolucionados los que con toda responsabilidad están en el deber de participar en las transformaciones de las sociedades, dentro de un sentido más justo y más igualitario. No obstante, ese buen sentido siempre ha hecho falta en cuanto a la organización de las sociedades, allí donde con demasiada frecuencia los poderes están asociados a seres egoístas y orgullosos, en su mayoría masculinos, que se burlan de los derechos humanos hasta establecer dictaduras. Todas las desigualdades plantean el sentido de los derechos humanos. El espiritismo afirma, no hay fatalidades, sino hechos, consecuencias históricas de las malas relaciones entre los seres humanos y entre los pueblos. Todo se reduce a lo que se refleja en la obra de Allan Kardec. El egoísmo y el orgullo del ser humano, causas de todas las desigualdades dentro de una falta de evolución intelectual y moral. El espiritismo defiende los ideales pacifistas y humanistas, la libertad de conciencia y la libre manifestación del pensamiento, reprobando cualquier restricción a los derechos humanos. El espiritismo desarrolla un mejor comportamiento del ser humano en cuanto se refiere a su ámbito personal, familiar y social, que le sintonice con los esfuerzos generales en favor del establecimiento de una sociedad más libre, democrática, justa, equitativa y fraterna. Ante esto, los espíritas tenemos frente a nosotros un gran desafío y una gran tarea para transformar la humanidad, contemplando la justicia, la fraternidad y la solidaridad.
y la solidaridad. Si queremos acercarnos más a lo que es la unión o relación que tenemos como espírita, la doctrina espírita refleja en sus postulados precisamente la defensa de los derechos humanos. Vamos a revisarlos brevemente. Existencia de Dios. Si admitimos la existencia de Dios, ¿cómo nos atrevemos por soberbia, por odio, por intolerancia, a hacer daño a otro espíritu? En este caso, ¿cuál es el derecho que tenemos de violar esta ley? ¿Qué es el derecho a la vida? ¿Qué poder nos dio y quién para decidir el fin de la vida de otro ser humano? ¿Acaso el egoísmo nos autoriza, nos permite decidir y violar leyes universales? Preexistencia y sobrevivencia del espíritu. Somos espíritus en existencia encarnada, pero sabemos que antes de esta vida fuimos espíritus encarnados en otras existencias. Y que después de desencarnar en este plano, seguiremos existiendo como espíritus. ¿Por qué somos capaces de ignorar esta verdad y no enaltecer la existencia presente que solo está experimentando vivencias para la evolución individual y colectiva? Al coartar la evolución de otros espíritus, la propia, frenamos, rezagamos la evolución de todos. Quitar la vida nos retrasa, nos impide dar saltos cuánticos en la experiencia terrenal. Reencarnación. Estamos viviendo una experiencia en este plano, encarnados, pero ignoramos quiénes fuimos. Fuimos hombres, mujeres. ¿Quiénes seremos en próximas reencarnaciones? ¿Habrá consecuencias por lo que hacemos hoy? Seguramente. Todos nuestros actos, acciones tienen consecuencias. Ley de causa y efecto. Debe haber compensaciones sobre nuestras decisiones y actos por las decisiones que tomamos. Y finalmente, en relación a los postulados que nos acercan mucho a lo que hace la defensa que hace la doctrina espírita, tenemos la evolución universal. Estamos en proceso evolutivo permanente. La Declaración de los Derechos Humanos no es otra cosa que admitir en colectivo algo natural para la existencia humana en este plano. Al irrespetar esos derechos, estamos violentando leyes universales. El derecho a la vida, a la existencia en este plano, no puede ser interrumpido para que la evolución y el progreso siga su curso. No hay justificación para quitar la vida a otros, menos aún por estar encarnados en un cuerpo de mujer. Y ya para finalizar mi intervención, quiero puntualizar con ustedes las acciones que proponemos ejecutar como movimiento de mujeres espíritas por los derechos humanos, capítulo Venezuela. Conformar un grupo de apoyo que brinde una atención integral a las víctimas de violencia de género y sus familiares. Promover y participar en acciones que conlleven a la concreción de reglamentos
que permitan la aplicación de las leyes orgánicas que defienden los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Solicitarle a las autoridades competentes la reapertura de las casas de cobijo que albergaban a las víctimas de violencia de género. Producir, elaborar y distribuir micros educativos relacionados con la prevención del femicidio para ser difundidos a través de los principales o de las principales plataformas digitales. Plantear y debatir en las casas espíritas temas relacionados con la defensa de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, así como su vinculación con la filosofía espírita. Y ya, para finalizar, brindar apoyo a las ONG que promueven la erradicación de la violencia de género. Ese es nuestro aporte venezolano para este grandioso movimiento. Gracias. Obrigada, Eurídice. Obrigada. Eu queria sugerir para que essas sugestões que vocês elencaram, esse final que vocês colocaram. Vocês estão ouvindo o eco da minha voz? Eu acho que é no da Eurídice. Sim. Fica aberto. Ela tá aberta. Não é o YouTube seu que está perto, Sandra, aberto? Está sem som o YouTube. É. Eu queria sugerir... Agora melhorou, Sandra, agora melhorou. Queria sugerir que a Eurídice coloque para a gente esses últimos pontos. Dá até para colocar no chat aí, colar e copiar os últimos pontos que ela fez agora, né? Com as sugestões, as propostas. Também gostaria de dizer que acho que não é o momento de a gente traduzir o que a Rosângela falou, tá? Aí eu gostaria de abrir agora para a gente fazer uns debates com as outras companheiras, né? A Alessandra pediu a palavra para fazer uma contribuição. Obrigada, Eurídice. Obrigada. A Paula também tinha pedido a palavra, a Yolanda. Então, a gente pode fazer em ordem, né? Isso. Primeiro a Alessandra, depois a Paula, depois a Yolanda. Pronto. E eu me coloco também para falar no fim. Ok. Pronto. Posso falar, Suzana? Sim. Alessandra. Quem falou agora? Alessandra, sim. Uhum. Boa tarde, boa noite a todos, a todos e a todas. Agradecer a oportunidade de aqui estar. Eu falo de Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil. Parabenizar a Rosângela e a Eurídice por trazer elementos, por trazer dados e por fazer a correlação com o Espiritismo, né? Muito importante a gente fazer essa fala, né, com a transversalidade do Espiritismo. Me chamou muita atenção, inclusive eu coloquei no chat isso também lá no YouTube, uma fala que a Rosângela trouxe, porque a gente está falando de igualdade, a gente está falando de direitos, falando de feminismo, né, mas acho que a gente precisa refletir, primeiramente, né, sobre nós, enquanto seres individuais, né, mulheres, pessoas de forma individual, inicialmente, quando ela traz o seguinte, eu vou até ler aqui. Por que o parâmetro da mulher é o homem? Isso me chamou assim, muita atenção, e até a Jacira fez um comentário também. Será que isso não justificaria tantas mulheres ainda machistas? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer inicialmente, nós, conosco mesmos. Por que o homem, para nós, é essa referência, é esse exemplo? Eu venho observando, e já para finalizar, né, nesses últimos tempos, que quando a gente se refere a uma mulher que tem protagonismo na sua profissão, né, que tem protagonismo quando é uma mulher que estuda, que é uma mulher que busca crescer profissionalmente, pessoalmente, que toma as suas próprias decisões, que é livre, que busca a igualdade, essa mulher normalmente é comparada ao homem, né? Meio que dissocia que essa capacidade a mulher tem dentro dela, mas a gente precisa buscar o homem para referenciar aquela mulher.
aquela mulher cresceu, aquela mulher progrediu, aquela mulher parece um homem. Né? Nós mulheres, fazemos muito essa comparação ainda. Então, a reflexão que eu queria trazer, já agradecendo, né, a Rosângela Euridice novamente, é que paremos um pouco para pensar, né, para nós, para dentro, antes de a gente pensar para fora, na questão da luta dos direitos, da igualdade. É importante, é fundamental, mas essa fala da Rosângela hoje me deu tipo assim um stop. Puxa, a gente precisa parar para olhar para dentro e fazer essa reflexão. Então, essa era a minha contribuição, né, já agradecendo a vocês também por esse momento tão rico. Um abraço e obrigada. Paula também está inscrita. Acho que é a Paula Mesquita. Oi, boa tarde. Já ouvi. Obrigada, Suzana. Eu queria, não é nenhuma fala, acho que é uma pergunta, mas também, acho que na linha do que a Alessandra falou, em termos da gente pensar juntas. Me chamou muito a atenção nas duas falas, da Rosângela e da Eurídice, a questão da igualdade, né? O quanto os homens e as mulheres, como espíritos encarnados e desencarnados, têm condições iguais de evolução. E o que é, então, para todos nós, a instituição casamento? Seria a instituição casamento, podemos também colocar relacionamento, né? Casamento não necessariamente, mas pode ser namoro, noivado, né? Mas a instituição casamento, ela estaria falida por provocar tanta violência, por provocar tanta subjugação entre as pessoas, porque, apesar das mulheres sofrerem muito, os homens sofrem na relação, no casamento também, né? Então, o que vocês pensam, né? Se Suzana, Eurídice, Alessandra, quem quiser falar, Rosângela, o que vocês pensam sobre o casamento? A instituição casamento ou relacionamento no sentido de que pode ser namoro, né? Yolanda queria falar também, estava inscrita. No te preocupes, Susana. Susana, damos paso porque no va a haber tiempo para hacerle la traducción. Ok. Puedes passar a outra pessoa. Então, eu vou passar para a Sandra Lia e eu fico daí para o final. Sandra Lia, tinha se inscrito. Isso. Oi, queridas, boa tarde, boa noite para algumas. Desculpem, eu vou ficar com a câmera fechada, tá? Por uma questão aqui minha, pessoal. Mas eu queria trazer duas reflexões. Uma, no sentido, primeiro, eu queria agradecer, eu nunca tinha me tocado, né? Foi, assim, muito impressionante para mim, uma coisa que pode parecer simples, mas impressionante, essa referência da comparação com o masculino, né? Então, eu acho que isso vai, a partir de agora, os nossos atos, as nossas ações e pensamentos, elas vão estar permeadas por essa reflexão, e isso vai mudar muita coisa em nossa conduta, né? E a segunda, assim, eu fiquei pensando, nós, conhecedoras da doutrina espírita, vamos dizer assim, privilegiados por termos conhecimento, porque se não tivéssemos conhecimentos, não estaríamos aqui reunidas, né? Isso já nos coloca num pé de desigualdade, porque quem detém o conhecimento está num pé de desigualdade, né, com as pessoas. O quanto temos a responsabilidade
de colocar esses nossos conhecimentos, né, à medida que eles se abrem para nós, de colocar eles em prática, né. E eu fiquei pensando também de que essas práticas, e aí já entrando nas propostas, né, de trabalho, elas podem acontecer em grupos específicos, né, que trabalham com direitos humanos, mas também no nosso dia a dia, né, numa conversa informal com uma pessoa que está sofrendo situações de violência, e às vezes a gente não se dá conta disso, né, de que a nossa palavra, a nossa atitude pode trazer uma modificação para muitas pessoas, né, esse conhecimento que a gente tem dele poder ser transmitido aos outros. É só isso. Um abraço a todas. Mais alguma querida gostaria de participar? Senão, daí eu vou fazer uma pequena colocação que, em primeiro lugar, eu queria dizer que foi realmente muito lindo ouvir tudo que vocês disseram, o que a Rosângela disse, o que a Eurídice disse, o que as outras companheiras falaram nas suas inquietações. É muito lindo, é um privilégio, realmente, eu acho que nós precisamos estar certas de que somos privilegiadas por podermos estar aqui falando, né? Encontrando esse espaço, cultivando esse espaço, criando esse espaço. Falando sobre o feminicídio, eu só peguei rapidamente os dados do Brasil, porque são muito assustadores, gente. A gente fala muito do feminismo e nós precisamos muito do feminismo, porque a gente está vivendo ainda um momento de muita desigualdade, muita barbárie, mas os dados são assustadores. No Brasil, a cada 6 horas e meia morre uma mulher por feminicídio. Na pandemia, morreram 1.338 mulheres por feminicídio no Brasil. 1.338 mulheres nesse curto espaço da pandemia, né? E eu escutei essa semana, eu não sei se vocês ouviram nas redes sociais, estava circulando um corte de um vídeo, de uma live da ministra do STF, Carmen Lúcia, onde ela dizia, ela estava numa live e foi cortado apenas aquele trecho, onde ela dizia na live que a lei que pune o feminicídio, ela tem algumas contradições e ela, em termos de quantidade de anos, ela fica menor do que a lei que pune o maus tratos aos animais. Então, ela, Carmen Lúcia, ministra do STF, disse: se eu sofresse alguma agressão feminicida, se eu sofresse alguma violência, eu iria querer ser julgada pela lei do direito dos animais. Gente, isso me cortou o coração de uma forma tão forte, porque nós estamos literalmente abaixo dos animais, em termos de legislação. Mesmo nós temos conseguido a Lei Maria da Penha. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção nas últimas semanas foi que, eu não sei se vocês perceberam, se vocês chegaram a ver em algumas páginas da internet, o agressor da Maria da Penha, ele está solto, aquele ex-marido dela que deixou ela tetraplégica. E ele está sendo incensado, ele está sendo levado para fazer lives, nas lives da extrema-direita, bolsonarista e fascista, como se fosse um herói. Como se fosse um herói. Eles estão abrindo espaço para ele falar como se ele fosse um herói. Então, gente, e outra coisa também, né? Quando a gente se lembra o que fizeram com a nossa presidenta Dilma, né? Quanta humilhação fizeram com essa mulher, quanta violência fizeram com essa mulher, e a primeira presidenta que nós conseguimos eleger. Então, realmente, nós só precisamos continuar muito unidas, muito fortes, muito centradas,
cientes de que o feminismo precisa ser levado como uma bandeira importante nessa nossa caminhada. Porque nós ainda estamos na barbárie. E sem o feminismo, realmente, não temos saída tão cedo. É isso, gente. É isso. Obrigada, Suzana. Antes de eu voltar para a Rosângela também responder, falar um pouco sobre o que a Paula levantou, sobre o que a Alessandra colocou, para ela poder depois finalizar, a Mileide também estava com a mão levantada. Mileide, você pode falar agora nesse momento. Obrigada, Sandra. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Susana. Lo que esto me inspira es que nosotras como espíritas, aprovechando que estamos haciendo este movimiento por los derechos humanos de la mujer, tenemos que implementar la educación de lo que es el espiritismo, cuáles son los fundamentos reales del espiritismo. Es precisamente educar, y educar quiere decir desde los niños, las crianzas. Es importantísimo, porque de la educación es que va a salir todo va a germinar todo este movimiento que nosotros estamos haciendo. Claro, vamos a seguir con mucha fortaleza y muy unidas en lo que a los derechos humanos se refiere de las mujeres. Pero tenemos que decirle a todos los espiritistas del mundo que tenemos que afincarnos, darle mucha importancia a la educación y del espiritismo, porque ahí es donde está la base para el cambio de la humanidad. Porque fíjense ustedes, ¿por qué, por ejemplo, la religión católica se expandió en el mundo por todos lados? Porque ellos abrieron escuelas católicas por todo el mundo. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, o uno de los tantos ejemplos, que lo importante es fomentar la educación. De esa manera es que vamos a poder llevar a cabo todo este movimiento. Por supuesto, esto se puede hacer, que lo vamos a hacer, porque con la edad que tenemos, y ya vienen otras generaciones, y vendrán otras, entonces tenemos que ir a la par, educando en lo que es el espiritismo, los fundamentos, y alzando a voz viva todo este movimiento de mujeres espíritas por los derechos humanos, que cada vez, todos los días, hay mayor agresión a la mujer en todo el ámbito del planeta. Muchísimas gracias. Y Eurídice, gracias por resumir tan bellamente y explícitamente el documento de Venezuela. Y gracias a todos por este movimiento. Graças, Mileide. Eu gostaria de passar para a Rosângela, viu, Suzana? Vou voltar para ela. Rosângela, que você pudesse abordar um pouco o que a Paula levantou. E eu também queria fazer uma pergunta rápida a respeito do que você trouxe um dado para a gente, que houve um aumento aí de 20% no Brasil da violência doméstica, né, contra a mulher, nesse período de pandemia, mas você trouxe que em outros lugares, como Líbia, né, se não me engano, 40%. Quer dizer que o Brasil está com 20%, em outros lugares chega a ser mais violento, até em outros lugares do mundo, em outros países, em outras culturas, chega a ser até mais violento, né, do que no Brasil, ou não? Aí eu passo para você, Rosângela. Os dados, né, houve uma... Deixa eu botar essa tua pergunta, começar por ela, né? São registros. Na realidade, os dados durante a pandemia foram subnotificados. Isso significa que não há um parâmetro para saber, de fato, qual foi o índice de aumento durante a pandemia. Por quê? Porque as mulheres não conseguiam chegar às instituições para denunciar. Esses são os índices apresentados pelo Disque Denúncia,
Então, aqui no Brasil, 180. Em outros países, como Estados Unidos, Líbia, Kosovo, que são regiões também que apresentaram maior índice de denúncias, né? Então, a gente não conseguiu e ainda não consegue ter, de fato, um dado específico com relação a esse aumento. Porque houve aumento de todo tipo de violência na pandemia. Houve aumento da violência contra a criança, contra o idoso, e esses dados não chegaram a serem notificados. Houve o que chama-se de cifra oculta, porque são os dados da realidade que existe, o que chega a isso daqui é apenas um percentual. Então, no Brasil, a gente tem mais ou menos esses 20%, mas a gente tem a certeza de que houve? Não temos. Porque não conseguimos fazer uma notificação real dos dados de violência. Isso foi muito preocupante durante a pandemia, e foram criados vários canais, várias discussões para debater exatamente sobre esses dados, né? Que o silenciamento foi o que chamou mais atenção. Porque em períodos normais de não isolamento, existem tantas mulheres e tantas ocorrências policiais com relação a Maria da Penha aqui no Brasil, por exemplo, e durante o processo da pandemia isso parou de existir. Então, houve esses alertas, essas tentativas, mas a gente não tem dados específicos. Isso é apenas um dado de parâmetro a partir de disque denúncia, né? Que quando mulheres conseguem ligar e telefonar para denunciar. Infelizmente. Com relação à pergunta, né, que a Alessandra traz, por que a mulher, né, é o parâmetro do homem? Isso é uma grande questão que nós ainda nos questionamos. Por que ainda tomamos o homem como parâmetro, né? Nos últimos anos, aí eu falo aqui do Brasil, pela nossa realidade política que estamos vivendo, o nosso contexto social, houve uma tentativa, e há uma tentativa ainda, de reafirmar o patriarcalismo, porque ele traz regalias para o homem branco, ele traz regalia para o homem rico, ele traz regalia para o homem ser o homem dentro dessa sociedade. Então, é uma relação que ele vai trazer regalias de classe, de raça, de cor, de gênero. Então, esse parâmetro que é estabelecido culturalmente e socialmente de que nós somos postos a partir do homem é o que nos coloca como num processo de inferioridade. E é contra isso que o feminismo luta. É contra isso que o corpo da mulher ela não pode servir como um parâmetro entre o masculino e o feminino, biologizando e determinando qual é o lugar dela, né? Na construção, até que Karl Marx vai trazer isso na origem da família, da propriedade do Estado, que a mulher ocupou a esfera privada exatamente por causa do seu corpo. Ela era levada a amamentar a criança, era levada a cuidar da casa e, consequentemente, cuidar dos filhos, e foram os elementos utilizados pelo homem para colocar a mulher na esfera privada, enquanto ele ocupava a esfera pública. E é ele que determinou, dentro da sociedade, dentro desse processo de desenvolvimento, qual era o lugar da mulher. E o movimento feminista vem dizer, não, o lugar da mulher é onde ela quer estar. O corpo da mulher é o que ela quer fazer. As vestimentas dela é o que ela quer vestir. Então, existe essa questão. E aí a gente consegue deturpar a ideia do feminismo, que o feminismo é contra o homem. O feminismo é uma luta para rechaçar e por privilégios. Não. O feminismo é uma luta pela igualdade da mulher. É a partir do feminismo que nós, mulheres, podemos estar aqui agora, nos vários espaços, ocupando vários espaços, conversando e falando sobre feminismo. Quantas companheiras foram vitimadas durante a origem do feminismo para que nós pudéssemos hoje estar aqui? Nós discutirmos isso, é importante discutir isso com mulheres, como pontuou aqui, é mais importante ainda, porque são as mulheres, ainda assim, que criam
os filhos. Por mais que sejamos empoderadas, que tenhamos trabalhos extras, mas a jornada da mulher é tripla, dentro de um contexto ainda na sociedade contemporânea. Ela tem que cuidar dos filhos, da casa e do trabalho. E é essa mulher que ainda precisa também entender que lutar pelos direitos da mulher não é lutar contra os homens, não é lutar contra a valorização de um comportamento onde mulher deve fazer isso e homem deve fazer aquilo, porque isso são construções culturais. Foi percebido em sociedades antigas que o comportamento, né, aí Margaret Mead, né, que no livro Sexo e Temperamento, que o comportamento masculino e feminino é uma construção puramente cultural, porque foi estudado três grupamentos, né, e um tinha um comportamento onde o homem tinha um papel de mulher e a mulher tinha um papel de homem, comparado à sociedade ocidental de agora, tá? O outro, os homens tinham um comportamento agressivo e a mulher era agressiva, o homem não era. Um fazia os deveres domésticos, o outro não fazia, e uma outra sociedade. E ambos tinham papéis definidos. Mulher tinha que fazer papel de mulher e homem tinha que fazer papel de homem. E essas inversões, esses estudos comportamentais em sociedades que eram chamadas sociedades tradicionais, mostrou que o comportamento de homem e mulher é uma construção cultural. Ela não é dada. Não se nasce, como Simone de Beauvoir fala, né? Não se nasce mulher, se torna mulher. É a cultura que torna a mulher ser quem ela é. Mas os elementos culturais também que levam a mulher, como foi colocado aqui, a reproduzir esse processo machista reconhecido através do patriarcalismo, que é transmitido por esse patriarcalismo. Com relação ao casamento, seria o casamento um problema, né? A sociedade, as relações pessoais, eu não acredito que o casamento seja o problema. Eu acredito que as nossas políticas públicas, nossa educação, a nossa cultura que tem que se modificar. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos um do outro para nos relacionarmos. A violência ela não impera apenas numa relação de gênero, entre homem e mulher. Ela impera também em relações de pessoas que ocupam papéis que são os papéis de gênero de dominação. Homens com homens, numa relação, aquele que assume papel, eles também têm problemas de violência. Mulheres com mulheres, elas também têm esse problema de dominação e de violência. Hoje, o problema, eu não acredito que esteja na relação de um casamento, de um namoro. Embora a violência contra a mulher, ela está em todas as esferas. Ela está no namoro, ela está no noivado, ela está no casamento, ela está na paquera, ela está no trabalho. Mas eu acredito que nós devamos lutar pela reafirmação de valores éticos e morais dentro da sociedade, onde o ser humano ele deve ser colocado como prioridade. Quando a gente perceber, dentro da luz do Espiritismo, também essa questão, acho que como estamos falando também do Espiritismo, essa questão é fundamental. Quando entendermos que nós estamos em um corpo masculino e um corpo feminino, talvez comecemos a perceber que nós não precisamos lutar contra aquele outro gênero, porque um dia já podemos ter passado por ele, ou poderemos vir a ser aquele outro gênero. Então, essa condição é uma condição transitória. Isso aqui é a matéria. O espírito, ele permanece sem gênero. Ele vem a ocupar de acordo com a necessidade da sua evolução espiritual. Isso, para o movimento espírita, é muito importante essa fala, porque o espiritismo ele tem que falar cada vez mais nos centros espíritas dessa importância. Nós estamos mulheres, estamos homens. Nós não somos. O nosso espírito, ele está lá. Ele não tem gênero, né? A proposta de trabalho aqui, falar o feminicídio no Brasil. Esse feminicídio foi pela necessidade, né, das mulheres
serem vitimadas simplesmente pelo fato de serem mulheres, que houve a necessidade de se criar leis. E o mais preocupante que eu percebo é quando se cria uma lei, é porque há algo extremamente errado. Porque a criação de uma nova lei, ela implica a necessidade de socorrer imediatamente um determinado público, um determinado grupo, que está em maior vulnerabilidade social. Então, a vitimização de mulheres no Brasil de feminicídio, todas as semanas, todos os dias, a gente tem notícia de mulheres que são mortas simplesmente porque são mulheres. Isso é um dado, isso é uma realidade. E isso é uma realidade, infelizmente, pautada na educação. E as mulheres também têm essa responsabilidade. Porque quem educa, ainda, infelizmente, quem está em um grau magistério predominantemente são as mulheres. Quem educa no Brasil predominantemente ainda são as mulheres. Eu não falo em outros lugares, que aí eu não conheço todas as culturas, eu não sei como é que se é dado isso. Acho que Eurídice ou outras companheiras podem falar melhor como é dada essa educação em outros países. Mas aqui, se a gente chega na educação primária, predominantemente encontramos mulheres educando crianças. Será que não é o momento de a gente levar essa educação que foi proposta aqui, né, para uma educação espírita, uma educação humanitária para esses indivíduos? Falar de direitos humanos desde a infância, ele é fundamental. Essa valorização dos direitos humanos. Acho que a valorização dos direitos humanos é a valorização do outro enquanto ele, na condição dele. Passarmos de ver o outro enquanto parâmetro, enquanto comparativo. Quando comparamos, sempre estamos em par de desigualdade. Ou estamos acima ou estamos abaixo. E, geralmente, na relação de gênero, as mulheres estão num processo abaixo. E repensarmos é urgente. Nós, mulheres, né? Eu estava assistindo essa semana um vídeo onde falava, onde a entrevistadora perguntava: você é a favor do feminismo? Eu sou contra o feminismo. O feminismo, para mim, é mimimi, é uma coisa que as mulheres estão querendo privilégio, né? As entrevistadas, um tanto, a maioria feminista, se irritaram com a fala dela. Você conhece a história da luta pelas mulheres e direitos? Você sabe por que você está tendo o direito de estar aqui falando? É porque alguém lá atrás teve que lutar pela sua liberdade hoje. Então, a gente tem que reafirmar e buscar essa luta por esse direito de fala, por esse direito de educar pessoas, crianças mais humanas. Porque é nessa transformação da educação que a gente não vai precisar perceber que o casamento é um problema social. Porque quando educar-se crianças mais humanas e com maior respeito para com o outro, a gente não vai ver um problema na relação com o outro. Porque não que não deixe de existir, mas porque é nessa relação que eu me constituo enquanto sujeito. Eu só consigo ser melhor na minha relação com o outro. Então, é o outro que vai me estabelecer determinados parâmetros de evolução. Assim traz o Espiritismo. Se nós estivermos isolados do mundo, nós não sabemos se somos bons ou maus o suficiente. É na minha relação com o outro que eu encontro as minhas fraquezas e as minhas potencialidades. É assim que eu evoluo dentro dessa sociedade que imprime a todo instante valores de distinções, onde uns são melhores que os outros. E para nós, mulheres, isso ainda é algo muito forte dentro da sociedade, né? Nós ainda estamos lutando por um direito que já nos é dado, mas ainda assim a gente não para de lutar, porque senão nós estamos aqui entre, infelizmente, uma das vítimas de violência, né, de violência contra a mulher. É isso, acho que eu respondi a tudo, né? Com mais acho alguma... que sim, Rosângela. Acho que a Jacira tinha dito que queria participar. Excelente, Rosângela. Sim, a Jacira pediu a palavra. Obrigada. Boa tarde, amigas. Buenas tardes a todas.
Bom, que alegria, né? Essa tarde nossa, tivemos aqui uma belíssima apresentação de 2 estudos pela Rosângela e pela Eurídice, trazendo importantes reflexões. O que eu queria pontuar e depois fazer uma pergunta também é que foi ressaltado, foi bem ressaltado o fato de que as mulheres, em sua maioria, as educadoras são mulheres. Então, isso nos preocupa, né? Isso justifica esse nosso trabalho aqui, porque se as educadoras, em sua maioria, são mulheres, o que nós estamos fazendo? Educando os meninos para serem machos? Né? Possivelmente estejamos fazendo isso, porque, ao longo do tempo, a maioria das educadoras é mulher. Então, eu gostei quando a Mileide falou da questão da educação, mas não exatamente a educação infantil, ou somente a educação infantil. Pensarmos que nós precisamos nos educar para esse mundo igual que a gente quer. Recentemente, Mauro e eu estávamos com um casal de amigos e havia uma notícia sobre um estupro, uma violação de uma mulher. E o homem do casal de amigos disse que as mulheres é que provocam a violação, porque pelas suas roupas, pela sua forma. E a mulher dele, a nossa amiga, deu total razão a ele. Por que eu nunca fui violentada? Ela disse. Eu não sou violentada porque eu me comporto, eu me visto bem, ou seja, é a mulher machista. Essa mulher, ela se projeta no mundo a partir dos valores do marido dela. Tudo isso nos faz pensar na importância deste nosso trabalho, até para a conscientização de mulheres. Eu vi aqui as propostas da Eurídice, que a Yolanda reproduziu para nós, obrigada, Yolanda, aqui no chat, e nós estamos já com uma proposta aqui engatilhada para fazer para as companheiras. Pensamos em fazer hoje, mas concluímos que nós deveríamos deixar o dia de hoje para prestigiar a discussão com as nossas debatedoras. Mas vamos marcar um dia desses para discutirmos propostas de ações concretas, de atuarmos mais enfática e positivamente para fazer esse trabalho de educação da própria mulher. Eu queria ouvir um pouquinho a expositora, ou quem quiser falar, sobre... a minha pergunta é sobre a questão da ideologia. Porque nós temos compreendido que a ideologia é muito forte, ela supera até mesmo a crença religiosa. Nós estamos vendo, dentro das igrejas, as pessoas fazendo arminhas, porque elas estão possuídas por um viés ideológico que ultrapassam, supera qualquer outro valor. Então, eu queria ouvir das expositoras, de alguém que queira comentar isso, qual é a relação entre ideologia e o machismo da própria mulher. Se alguém poderia falar um pouco sobre isso.
Eu só queria colocar... Desculpa, pode falar, Rosângela, depois eu falo. Pode, ficar à vontade, pode falar. É rapidinho, é bem rapidinho. Que a extrema-direita que está dando as cartas, né, aqui no nosso país, e em vários países também, a extrema-direita, ela é extremamente machista. E ela é acompanhada de perto por fundamentalistas religiosos, que também são extremamente machistas. Porque é muito cômodo esses fundamentalistas terem a mulher submissa e, né, de segunda classe mesmo. Deixa eu me interferir um pouquinho, Suzana. Não seria melhor nós pensarmos em extremismos, qualquer que seja o lado, porque nós temos países que vigora o extremismo à esquerda, com extremo prejuízo para a população também. Será que a questão não seria o fundamentalismo e o extremismo? Ou não é isso? Bom, eu não consigo encontrar algo semelhante à extrema-direita. Eu não consigo, que é fascista, que é proto-fascista, que é nazi-fascista, eu não consigo encontrar algo que se assemelhe a esse quadro de extremismo. Pode até acontecer em algum outro lugar que eu realmente não tenha notícia. E quando eu me refiro a fundamentalismo religioso, eu digo a todas as religiões, inclusive fundamentalistas espíritas, né, que andam dizendo coisas horrorosas por aí, aplaudindo o nazifascismo, né? Então, eu acho que é isso. No meu ponto de vista, o extremismo à direita proto-fascista é o que está mais perigoso no momento. Perigoso no sentido, assim, até de afrontar as instituições mesmo, né? E nisso, a mulher é sempre a figura mais frágil, a figura mais, né, que vai ter os direitos todos levados, que é oprimida e tudo mais. Quando a gente fala aqui, né, essa questão no Brasil, a gente está vivendo um momento bem delicado. Eu costumo dizer, eu tenho um dos livros que eu gosto muito, que é Maquiavel, O Príncipe, de Maquiavel. E ele serve muito para pensarmos a política que vigora no país. Porque tem um trecho... Acho que ela travou. Travou, né? Que diz, se você não consegue dominar... Já voltou, Rosângela, pode continuar. Tem um trecho que diz... Então, tem um trecho que diz que se você não consegue dominar um povo, você precisa dividi-lo para conquistar. Que é como o príncipe, como o soberano, ele deve atuar dentro de uma sociedade para conseguir dominar essa sociedade. Essa estratégia política, ela foi usada com propriedade aqui no Brasil. E hoje nós vivemos essa segregação de direita e esquerda. Quem é direita e quem é esquerda, né? E todos nós estamos minando uns aos outros a partir de ideias que nem sempre estão corretas. Essa ideologia que serve a princípios políticos, morais, sociais, ela tem um propósito. Ela tem um propósito dessa dominação. Ela tem um propósito dessa dominação, onde vai estabelecer, no mundo da dominação, que a mulher valorizada, a mulher que deve ser valorizada, é aquela mulher bela, recatada e do lar. Por que essa mulher bela, recatada e do lar? Né? Porque aí a gente exclui. Nós somos um país miscigenado. Nós somos um país de várias identidades. Nós não temos apenas um tipo de identidade. E todas as outras mulheres, elas servem a um propósito de exploração.
A mulher negra ela é colocada como inferior dentro desse contexto. E o gênero está aqui. Não é só o gênero. Ela vem acompanhada do gênero, da raça e da classe. Porque quando estabelece nesse processo ideológico quem deve ser o quê e onde deve estar quem, a gente começa, a sociedade, né, eles começam a fazer asepsias. A mulher, ela tem que estar dentro desse parâmetro, dentro dessa caixinha, mas essa outra tem que estar dentro daquele outro. E aí hoje a gente tem uma outra discussão, que é o que estava aqui também no chat, que a mulher trans, ela fica em qual discussão? Ela agora está passando por um processo de transição e ela também é violentada. E ela está fora de todos os contextos. Porque ela não está dentro do contexto da mulher branca, ela não está dentro da mulher negra, do feminismo, do movimento feminismo branco, do feminismo negro, do feminismo operário, do feminismo. Ela está criando agora um outro grupo, que é as mulheres trans, que também têm que lutar pelos seus direitos e também são vítimas, têm os seus direitos violados por serem trans. Né? Então, quando a gente pensa em ideologia e gênero, antes de mais nada, ele tem como propósito a dominação dessa mulher. Na realidade, ele não está preocupado qual seja o tipo da mulher. Nossa sociedade, o que nós temos hoje, numa relação de poder, e quem está lá na elite, são aqueles indivíduos que foram heranças daquele patriarcado que construiu o Brasil. Foi hoje o latifúndio que está na Amazônia, aqueles homens latifundiários, donos, proprietários de terras, que estão subjugando os nossos índios, que estão degradando o nosso meio ambiente em nome de dinheiro. Então, essa ideologia ela tem um propósito. Ela tem um propósito de dominar, de estabelecer cada vez mais que a mulher é um objeto sexual do homem, que a mulher é um objeto de trabalho do homem. Porque dentro desse contexto, veja que a gente tem também que falar dessa mulher, e eu estou frisando essa mulher negra, porque essa mulher negra, dentro ainda do movimento feminista, dentro da sociedade, ela ainda é mais invisibilizada. Porque dentro do contexto que ela se desenvolve, que ela está à margem da sociedade, em decorrência dos fatores históricos, que quando houve a abolição da escravatura, os negros ocuparam a periferia e os morros, então a maior quantidade de mulheres ainda também está nesse grupamento. A educação para ela chega ainda de forma precária. Ela não consegue acompanhar uma educação de uma mulher branca. E aí a gente ainda hoje fala de mimimi. Porque vamos discutir raça, vamos discutir mulher. Gente, a gente tem que discutir essas questões porque a gente tem que incluir socialmente. E eles estão aí, essa elite patriarcalista está aí para simplesmente dominar e dizer para nós, mulheres, onde devemos estar. Qual é o espaço que devemos ocupar? Eu estava dando uma aula para uma turma predominantemente masculina. E um dos alunos, eu comecei a falar, né? Aí uma aluna me interrompeu, fez: professora, eu quero ouvir sua opinião. Veja, eu estava na parada do ônibus, um rapaz estava lá e uma moça com roupa de ginástica. E ele simplesmente apalpou ela. O que a senhora acha disso? Né? Antes que eu respondesse, um aluno de lá do fundo da sala, ele fez: professora, posso responder? Posso falar? Eu fiz: sim, fique à vontade. Fiz: professora, a mulher sai assim é porque ela gosta de ser cantada. Ela gosta de ser assediada. Então, ela sai com essas roupas é porque ela gosta disso. Aí eu: você tem certeza? Tenho. Tá bom. E ele era forte, malhado, aquele tipo bem academia. Aí eu fiz: tá bom. Bora fazer agora o inverso. Você está agora com um shortinho de lycra, né? E está treinando num parque. Mas aí tem uma mulher que olha e que acha você um personagem, um deus grego. Aí vai chegar para você e vai começar a conversar com você. Mas você vai insistir e dizer: não, eu sou comprometida, eu não quero e tal. Mas aí ela vai e começa a pegar em você.
Começa ali a palpar aquela coisa. Professor, peraí. Pegar e demais. Não, bora pensar. Você acabou de me dizer que as vestimentas da mulher definem o comportamento do homem para com ela. Esse comportamento desse homem está definido. Então, a roupa que eu visto vai dizer se ele pode ou não me apalpar, se ele pode ou não me acessar. E você, enquanto homem, eu não posso acessar, outra mulher não vai poder acessar porque você... Então, veja, não é as vestimentas, não é o que a mulher veste ou o que ela deixa de vestir, não é o que ela fala ou deixa de falar, é o respeito à individualidade. E essa individualidade, ela tem que ser respeitada, seja homem ou mulher. O meu corpo, ele não pode ser violado. Ele não pode ser violado independente da roupa que eu vista, porque é uma violação ao sujeito, é violação à minha intimidade. Então, é uma definição, é um discurso que é usado para justificar o porquê que um homem estupra uma mulher. Porque no Afeganistão, no Oriente Médio, as mulheres usam burca. E o maior índice de violência sexual está entre aquelas mulheres adultas. No Brasil, o maior índice de violência sexual está entre crianças e adolescentes. Crianças vão provocar os homens com suas roupas e trajes? Não, gente, isso é um comportamento. Isso é uma justificativa de um padrão cultural que temos que lutar contra, porque a mulher tem que ter o seu corpo respeitado, seja ela em qualquer instância, em qualquer lugar que ela esteja. Bem, amigas, muito obrigada, Rosângela, muito obrigada a todas. Eu acho que foi um momento muito rico, de muita reflexão. Olha, para a gente terminar, tá? Porque a gente está se estendendo um pouquinho, né? Já passamos do nosso limite que a gente tinha estipulado. A Yolanda está com a mão levantada, eu vou abrir para ela falar e depois a gente volta para finalizar, tá bom? Yolanda, pode falar. Solo quiero dejar claro algunas cositas puntuales en cuanto al régimen de Venezuela, que su retórica populista es a favor de los derechos humanos, únicamente se queda en la retórica. La realidad venezolana, el maltrato, la violencia de género es promovida por el propio Estado. La violencia en la violación de todos los derechos humanos en cuanto a raza, en cuanto a etnias, en cuanto los indígenas son los más maltratados dentro de Venezuela. Entonces, lo que escuchamos la generalidad en las diferentes sociedades es un discurso que se queda únicamente en la retórica, pero que a la práctica y que les ha resultado, porque les ha dado dividendos en cuanto a votación. Pero en la práctica, los pueblos indígenas son los más paupérrimos aquí en Venezuela. Se habla en las calles, la publicidad es hacia los derechos de las mujeres, hacia los derechos de los indígenas, hacia los derechos de la raza de color, y es totalmente distinto. Las prácticas de sus prácticas son totalmente distintas a lo que es la retórica. Entonces, sería bueno que andáramos, que profundizáramos en cada país. Yo no se los estoy diciendo para que crean en lo que yo digo, sino que profundicen en la investigación y se hagan sus propias ideas de que, como dijo Rosángela, no se trata de derechas ni de izquierdas. Yo creo que la parte humana allí tiene una prioridad muy alta, y quedarnos únicamente con esos extremos es verlo desde un solo punto de vista.
Sim, acho que, inclusive, como a Jacira disse, né, Yolanda, a opinião que a Jacira deu. Será que não é uma questão de esquerda ou direita, né? É a questão do fundamentalismo, está no homem, né, na formação nessa cultural, né, nessa cultura machista. Então, como você mesmo comentou ali, né, que na Venezuela ocorrem, né, grandes perseguições, grandes desigualdades, injustiças contra as mulheres. Né, então, não é uma questão direita e esquerda. Senão não tuviera 7 millones de migrantes venezolanos. Não crees tu? Senão, aqui no Brasil, nós não temos uma esquerda com esse viés, né? Por isso que a Suzana disse que não enxerga, não consegue ver alguém de esquerda com essa visão, com esse direcionamento. Mas em outros países, em outras culturas, como você está nos trazendo, é possível, existe, né? É real. Ô, Sandra, e a gente deve reconhecer também que o momento do Brasil é muito triste, né? Nos remete a essa realidade que, além, Yolanda, não é diferente no Brasil, a retórica é muito forte pelos direitos, mas a realidade não confere, né? Apesar de que, ultimamente, o próprio governo não se constrange de desrespeitar mulheres, desrespeitar minorias. Então, o momento que nós vivemos no Brasil é fortemente impactante. E como o poder está com a direita, a extrema-direita, isso nos assusta muito. Quando nós pensamos em direita, a gente pensa no que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Mas a gente reconhece que outros países vivem realidades diferentes. A realidade, né, de direita e esquerda, ela tem uma história diferente em alguns outros países, mas no Brasil, querendo ou não, a nossa construção dentro desse contexto político, direita e esquerda, quem luta pela igualdade, quem tem reafirmado esses valores sociais, tem sido a esquerda. E para a gente, essa extrema-direita tem trazido muito prejuízo. A gente tem pessoas hoje que perderam direitos à alimentação que há anos tinham o mínimo indispensável nas suas casas. Voltar a ser um país de miséria, isso é muito gritante para uma sociedade que já se tornou a sexta maior potência no mundo com um governo de esquerda. Mas a questão é que, dentro dessa divisão que a gente está, essa divisão de polos, né? Eles conseguem acabar fazendo o que querem porque os próprios indivíduos estão lutando entre si. E a gente é excluído de grupos de família, de grupos de amigos, por ter um posicionamento político. Quando a gente não retomar, Yolanda, essa importância que você colocou, de que nós temos que lutar pelos nossos direitos, e direitos humanos. Por isso que eu sou tão... eu sempre falo, quando eu estou falando de direitos humanos, que nós temos que ter nas escolas direitos humanos já no ensino fundamental, para entender que esses direitos, de não violar o outro, ele tem que ser ensinado desde da idade que a criança entra na escola. Porque nessa construção brasileira de que a gente nega o racismo como um país que não há racismo, né? Mas todo mundo vive pacificamente. Gente, a maior quantidade de pessoas que são retiradas da vida são jovens negros. A maior quantidade de mulheres que são vítimas de violência, que sofrem com feminicídio, são mulheres negras. Então, a gente tem que falar sim, incomodar sim com os direitos humanos. Não que deixemos de falar sobre racismo, sobre feminismo, sobre essas temáticas que trazem uma problematização social, mas porque elas existem, e por elas existirem, é como vou trazer o exemplo agora na Alemanha nazista. Os alemães nazistas não esquecem do Holocausto.
eles marcam a história deles. No Brasil, a gente nega que existe a escravidão, a gente nega que existe que pessoas foram mortas por serem negras, a gente nega que existiu uma ditadura militar que matou pessoas simplesmente por posições políticas, por defenderem ideias diferentes. Então, a gente tem que deixar de defender, falar das diferenças, mas a favor dos direitos humanos, onde o fim dessas discussões tem que ser a igualdade para todos, independente de gênero, raça, etnia ou classe. A luta é grande, meninas. Perfeito. Bem, amigas, eu acho que chegamos, né? Concluímos hoje, né, o nosso propósito, alcançamos nosso objetivo. Eu gostaria de falar algumas coisas em relação a esse nosso formato que a gente está trabalhando, né? Hoje a gente conseguiu fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube, mas nós estamos trabalhando, eu já conversei com a Jacira e com o pessoal da CEPA, uma forma de fazermos uma tradução simultânea, tá? Porque nós sabemos que a gente perde, né, nessa questão do idioma. Hoje, pelo menos, nós tivemos várias falas também de língua espanhola, e a gente entende bem, às vezes de língua espanhola entende um pouco menos o português. Então, nós estamos trabalhando uma ferramenta que faça a tradução simultânea, não é legenda, é que vocês vão estar ouvindo um áudio na sua língua. E aí é uma tradução simultânea. E eu acho que a gente vai ganhar muito com essa ferramenta, porque a gente vai conseguir, todo mundo vai conseguir se compreender e participar mais, tá? Mas nós estamos desenvolvendo essa ferramenta. Talvez na próxima live, ou se não na próxima, na outra, em dezembro, a gente vai provavelmente ter essa ferramenta, tá bom? Uma outra coisa, como nós estamos transmitindo pelo YouTube, nós estamos fazendo alguns comentários aqui no chat que poderiam estar lá no YouTube, porque está bem interessante. Todos esses comentários que foram colocados aqui no chat, a gente vai debatendo junto, né? A gente vai colocando uma palavra, uma opinião, uma complementa a ideia da outra. Esse diálogo que tem aqui no Zoom não está lá no YouTube, porque aí se ficaria gravado lá no nosso canal todos esses comentários, que também seria bem interessante. Então, talvez a gente depois, para o próximo, quem com vontade de comentar aqui, pode comentar, mas era legal colocar lá no YouTube também, a gente conecta nos dois, tá bom? Seria bem interessante a gente ter histórico dos dois, porque esse chat aqui a gente até grava, mas a gente não vai ter isso público, né? Vai ter só para a gente, tá bom? Então, da nossa parte, queria agradecer a Suzana, né? Muito obrigada pela sua participação, condução, a Rosângela, principalmente, a Eurídice, que também trouxe nessa contribuição. Nós vamos colocar nos grupos das mulheres as propostas da Venezuela, tá? No grupo do Brasil em português e de Mulheres Espíritas Internacional em espanhol, tá bom? E aí eu vou passar, então, para encerrar, vou passar a palavra para a Jacira, e aí vamos marcar. Eu queria passar para vocês nossa próxima live, que é dia 13 de novembro. A Rita vai compartilhar com a gente, vai compartilhar a grade, e eu conversei com a Débora agora aqui pelo chat, e ela disse que, por enquanto, está tudo bem, de ela estar fazendo essa exposição, né, sobre a violência doméstica e os danos em adoecimento físico e psicológico. 13 de novembro, com a Débora Vinha, da Espanha, e a Alessandra Bueno fazendo a mediação. Buarque Silva, Alessandra, né? Ô, então, Sandra, desculpa. Termina, depois eu falo. Por enquanto, é essa a nossa próxima live, tá? Se tiver alguma mudança, a gente vai comunicando pelos nossos grupos, tá bom? Eu queria perguntar para você se a gente não consegue, não só as propostas que a Yolanda fez, mas disponibilizar para a gente todo esse debate que ficou no chat, porque está muito interessante. Eu queria ler com calma, ver tudo outra vez. Então, o que está no chat a gente pode compartilhar no nosso grupo, sim, com certeza. Perfeito. Eu acho que vale a pena ler com calma, porque está muito interessante.
E na hora que a Rita muito for fazer rico. a Rita vai terminar a gravação, a gente consegue gravar o chat e a gente pode compartilhar, sim, com certeza. Vale a Bem? pena. E antes, só para a gente, Jacira, terminar, para depois a gente encerrar a live do do YouTube, e aí depois a gente continua, tá bom? Bom, pessoal, só agradecer, né? Agradecer imensamente por essa tarde muito gostosa, oportunidade de trocar ideias, fazer um agradecimento especial aí à nossa convidada, Rosângela, agradecer também a Suzana, a Eurídice, toda a turminha que participou aí dos nossos debates e toda a turminha que ficou quietinha hoje, que não falou nada, mas que esteve aí participando ativamente também. Dizer que nosso trabalho está apenas começando. Nós estamos elaborando algumas propostas e deveremos anunciar brevemente para nós atuarmos de forma mais efetiva na nossa comunidade, mesmo que inicialmente de forma virtual. Então, agradecer a Sandra demais, a toda a nossa equipe aí de suporte, a Rita, acho que a Ivone estava também hoje, não sei, enfim, a todos. Agradecer pelo poema muito bonito que nos foi doado hoje aí pela Suzana, foi um grande presente também, pela peça artística apresentada novamente pela Sandra, maravilhosa. Ela disse que vai fazer a gente cantar. Será que ela vai conseguir fazer-me cantar? Não estou acreditando. Vamos lá. Farei, não duvide de mim. Vamos lá, que legal, Sandra. Muita gratidão, porque a arte é sublime, né, na nossa vida. Qualquer manifestação artística, a pintura, a poesia, a música, a dança, o óleo sobre tela, todas as manifestações artísticas, né? Então, muito obrigada a todos. Em nome do nosso movimento, nós precisamos fazer esse movimento marcar a história, e nós faremos, com certeza, pela qualidade das lives que estão acontecendo aqui, faremos isso. Obrigada, amigas, por estarmos juntas. Um beijo a todos. Gente, até a próxima.